Bom, infelizmente, parece que essa tática, né, da burguesia, do governo Jair Bolsonaro, do embaixador maluco, do chanceler maluco e tal, ela surte efeito na esquerda. Primeira coisa que me chama a atenção é que durante toda a semana, a maioria dos blogs e sites dito progressistas falou nada da Venezuela. Não tiveram ânimo de criticar o PT por ter ido, mas também não tiveram ânimo de defender a Venezuela. Né? Essa é a primeira coisa que chama a atenção. O que significa isso? Uma política profundamente, totalmente capituladora diante do governo Jair Bolsonaro. Não do imperialismo em geral, do Bolsonaro. Porque vejam bem vocês, como foi explicado aqui, o principal ator, né, no palco, porque tem os bastidores, nos bastidores não, mas no palco, é o Bolsonaro. Quem está liderando a ofensiva contra a Venezuela é o Bolsonaro. Então, aqui você tem que tomar uma posição. Qual que é a nossa posição em relação à atitude do governo Jair Bolsonaro diante da Venezuela? Governo esse produto da fraude, etc, etc, etc. Primeiro, nós podemos considerar, como fala a imprensa golpista, que o governo Jair Bolsonaro é legítimo e o governo Maduro é ilegítimo? Lógico que não. É uma completa inversão da realidade. O governo Bolsonaro é ilegítimo, é produto de uma fraude, é produto do fato de que o atual ministro da Justiça do Bolsonaro prendeu o principal adversário dele, do qual ele não ia ganhar as eleições, ele Bolsonaro, né? E ele conseguiu chegar no governo com esses métodos escusos, passando por cima da Constituição, com a ajuda do STF e tudo mais. É um governo que não merece legitimidade nenhuma. Quando o PT disse que não ia à posse do Bolsonaro, né, a imprensa golpista, logicamente, ficou extremamente agitada. Né? Ficou agitada por quê? Porque isso aí retira um pouco desse ilusionismo de que é um governo eleito democraticamente, que é isso que a imprensa golpista fala. Você tem que aceitar, o jogo democrático é assim. Um ano ganha um, outro ano ganha outro. Só que precisa lembrar que para você ganhar a eleição, você não pode prender os concorrentes. Né? Então, o jogo democrático está um pouquinho trucado, está um pouquinho fraudado. Né? Bom, diante de toda essa campanha, o pessoal se abstém. Quer dizer, se abstém da luta contra o governo Bolsonaro. Aqui já se mostra uma tendência que é uma tendência profundamente capituladora diante dos ataques que o governo Bolsonaro vai fazer, está fazendo já, contra o povo brasileiro. Porque o que o Bolsonaro está fazendo contra a Venezuela, a serviço dos Estados Unidos, é o que ele vai fazer, tem o mesmo conteúdo daquilo que ele quer fazer no Brasil. Na Venezuela, o que eles querem? Tomar conta do petróleo da Venezuela, né? Dar uma série de maiores privilégios para os capitalistas da Venezuela, implantar uma política neoliberal, quebrar os programas sociais. Eles ficam fazendo a campanha de que os venezuelanos estão morrendo de fome. Se o imperialismo tomar conta do país, aí é que nós vamos ver o país morrer de fome mesmo. Né? Então, quer dizer, esses setores que se omitem diante do problema da Venezuela, eles estão indiretamente, mas quase diretamente, apoiando, fortalecendo e dando sustentação ao governo Bolsonaro. A primeira coisa que a gente deve dizer aqui é isso daí. Bom, infelizmente, é coisa logicamente que não fica só nisso. Alguns setores começam a reproduzir o que produz a máquina de propaganda imperialista. O Maduro é antidemocrático, falam do Congresso da Venezuela. Né? Vamos esclarecer uma coisa sobre esse Congresso. Na Venezuela foi chamada uma Assembleia Constituinte, e essa Assembleia Constituinte foi eleita. A Assembleia Constituinte, né, como
deveria ser no caso de qualquer Assembleia Constituinte, ela se declarou soberana. Quer dizer, ela declarou que todo o poder... O que é uma Assembleia Constituinte soberana? Que é o único tipo de Assembleia Constituinte que pode merecer o nome de Assembleia Constituinte. É aquela Assembleia onde todo o poder do Estado está concentrado nela. Né? Isso que é uma Assembleia Constituinte. Ela determina todo o resto da vida política no país. Se ela quiser modificar totalmente o judiciário, ela modifica o judiciário. Se ela quiser modificar o executivo, ela modifica o executivo. Quer dizer, ela detém todo o poder, toda a soberania popular, como órgão de representação popular. Acontece que pela pressão do imperialismo, né, o governo Maduro e o chavismo, de um modo geral, adotou uma política de conciliação e não dissolveu o Congresso que estava eleito. O que é absurdo, porque se você tem a Assembleia Constituinte, o Congresso não tem mais razão de ser. Aí ele ficou aí, né? E agora a política de conciliação está sendo usada contra o chavismo. Quando Maduro toma posse, essa Assembleia, esse parlamento venezuelano, que já deveria ter sido dissolvido, ele se apresenta como sendo, né, o detentor da representação popular na Venezuela contra o Maduro. Quando, na verdade, isso daí é apenas uma caixa de ressonância do imperialismo. Aí, aqui na imprensa local, brasileira, golpista, safada, corrupta, aparece assim, não, o parlamento foi contra a posse do Maduro. Não, não tem parlamento. Isso aí ficou aí porque os chavistas, para não enfrentar a opinião pública imperialista, pressão imperialista, deixaram que essa coisa sobrevivesse. Depois falam que, em alguns lugares, né, falam coisas assim como que o Maduro está torturando pessoas, sendo que não há nada disso daí. Esse tipo de declaração, inclusive, apareceu em alguns sites progressistas. Né? Quer dizer, o que eles estão dizendo é o seguinte, né? Coisa que uma pessoa falou. Eu vi uma matéria de um dirigente do PSOL, o Maringoni, que falava, que analisava os governos que são difíceis de defender. Vamos analisar um pouquinho essa ideia. Então, o Maduro seria um governo difícil de defender. Outro governo difícil de defender, segundo ele, nem daria para defender, já não é difícil, é impossível, é o governo da Nicarágua, onde a campanha é muito grande e onde a campanha imperialista que o governo da Nicarágua está reprimindo o povo nicaragüense. Né? Outro governo que ele falou que ele considerou que era difícil de defender era da Dilma. Então nós temos que considerar aqui o seguinte: qual que é o sentido de você falar que tal e tal outro governo é difícil de defender? Em abstrato, né? Se a gente tivesse assim num programa de calouros e tal, e tivesse um júri, aí vem, sei lá, o Maduro, você pode até, de repente, dar uma nota baixa para ele, porque finalmente é um programa de calouros. Mas quando você tem uma situação onde praticamente o imperialismo norte-americano, com a ajuda de outros governos, com a ajuda do principal país da América Latina, que é o Brasil, estão ameaçando entrar em guerra contra o país, você não tem que ficar julgando, não tem que chamar o jurado lá e falar que nota que você dá para o governo Maduro. Você tem que adotar ou o lado de cá ou o lado de lá. Não dá para você ficar no meio do conflito. Né? É uma posição totalmente absurda.